Gravando. Bom dia. Vamos começar? Eu queria duas palavrinhas antes da gente começar, porque a gente só trouxe esse outro caso em função de que muita gente não participou do outro caso, né, da outra discussão. Foram poucos os que participaram, sim, pouco no sentido do número, foi muito boa a participação, foi ótima, excelente, mas tiveram 10 alunos que se manifestaram, tá? Então, estava contando aqui. Então, eu gostaria que os demais também participassem, né? E eu vi lá no grupo do Zap que alguns não tinham nem grupo ainda, né? E a tarefa, na verdade, era para ser no único dia, lá daquele dia. Mas também não foi só por isso que eu resolvi que a gente poderia trabalhar com mais um caso, porque eu, particularmente, acho interessante, né, para vocês. Não sei o que é que vocês acham, mas geralmente os alunos gostam muito de trabalhar assim com um caso clínico, né? E esse caso, particularmente, é um caso assim bem, né, bem complexo, bem, não sei. E eu gostaria de saber se vocês leram, né, o caso, porque da outra vez teve gente que não tinha lido. Isso é uma tarefa que eu pedi, que eu passei, né, para a gente somar com a prova. Eu acho que eu vou começar para apresentar só o caso da Lara. Tá aqui o nome, tem o nome dela, dessa vez a gente não precisa estar descobrindo, então foi muito bom. Então eles dizem aqui que a Lara é uma mulher, ela é jovem, ela é casada e é obesa. Em um período do tratamento da Lara, do acompanhamento dela, ela estava com a mãe em tratamento de câncer. A Lara fez por muito tempo tratamento com grupos, eram grupos os tratamentos da Lara, mas depois ela continuou com o individual. Deixa eu só olhar mais um pouquinho, eu acho que as minhas anotações. A Lara fez diversas cirurgias em virtude da obesidade, e a primeira cirurgia que ela fez foi com 15 anos, por conta de uma pancreatite, e foi necessário... foi uma cirurgia de emergência. Ela colocou uma tela de proteção para cicatrizar o abdômen, mas o organismo rejeitou, e ela se submeteu a mais 20 cirurgias para retirar os abscessos e pedaços de tela que não cicatrizou porque o corpo rejeitou. Aí já está aqui que ela iniciou o tratamento de grupo, opinando de modo sensato, implicando nas histórias dos demais pacientes, mas eu achei curioso e compreensível que, no caso dela, ela não falava do dela, parece que ela sempre tinha essa tendência de se afastar muito daqueles olhares. Então, ela falava pouco do caso dela e focava mais no caso das outras pessoas. Mais tarde, um pouquinho, ela fala que é porque ela não se sente confortável com isso, se não me engano. E acho que por enquanto é isso. A gente vai conversando aí no decorrer do texto. Muito bem. E os demais? Estou anotando aqui. Pode falar. Professora, bom dia. Eu achei o texto bem interessante, né? Ele é pequeno, eu achei assim, mais compreensível também. Só a parte mais lá para o final, que já usa uns termos, já. Só que pesquisando a gente pode compreender mais. Aí eu acho que dá para perceber muito, acho que a relação, né, com a fase oral, né, desse caso, por conta da zona erógena da boca, né, e tudo mais, que a pessoa sente prazer. Só na boca, no caso, né? Só que eu acho que o caso dela é bem complexo, né? Porque falar dessa relação dela com a mãe, que eu acho que ela meio que era dependente dessa mãe. Me lembrou muito, na verdade, de um vídeo que uma vez eu vi,
que era... Acho que falava dessa relação de dependência com a mãe. E a pessoa não conseguia, na verdade, se desligar da mãe. Ela... Sabe o cordão umbilical que a pessoa corta, né, para se separar da mãe? E ela não conseguia. Aí, tipo, vivia sempre dependente dessa mãe. Me lembrou muito essa relação dela com a mãe dela, porque fala, né, de algumas coisas que dá pra gente perceber que ela era um pouco dependente da mãe dela. E sobre isso, professora, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu estava lendo sobre a questão da obesidade e eu vi que está muito relacionada com a questão da mãe, né? E só que no caso dela, não é que a mãe dela era distante, no caso dela era que acho que houve uma super proteção da mãe dela. Eu acho, né? Só suposições. E eu queria perguntar sobre essa questão da superproteção materna. Na verdade, eu queria perguntar se a obesidade, no caso dela, poderia ser como um mecanismo de defesa que ela encontrou para, vamos dizer assim, para se defender dessa separação com a mãe dela. Não sei, pensei em relação a isso. Eu queria que a senhora explicasse essa relação da superproteção com a obesidade também. Eu achei interessante. Mas eu prefiro que vocês falem, eu estou anotando aqui a sua questão, tá? E depois eu falo no final, porque aí eu Tá começo a bom. falar, aí eu falo, né? Vou falando, e aí eu não escuto vocês, eu quero ver o que vocês entenderam do caso, né? Você coloca uma questão pontual em relação, né, ao que pode ter deslizado aí para essa obesidade, né? Então, é uma questão, tá? Que está aqui guardada. Mas eu quero ouvir a opinião dos demais, né? Eu pensei parecido com a Maria Eduarda e também se não está relacionado com a falta, né? Que é relacionado com o desejo, talvez, só de pensar em um dia a mãe dela faltar, para ela já seja algo, tipo, a mãe dela estava doente, então talvez ela ficasse nisso, de realmente não querer, eu pensei a mesma coisa com a Maria Eduarda, tipo, não querer se desligar da mãe, não querer se afastar um pouco. Então, tem esse desejo da mãe, sabe? Essa coisa de não pode me faltar, só que é algo que não é preenchido, né? É algo que ela não vai conseguir preencher a todo momento. Aí eu acho que é mais ou menos isso que a minha linha de raciocínio. Como é que vocês, porque no caso, eles fazem, a autora faz uma suposição diagnóstica, né? Porque a obesidade em si não é para a psicanálise não é um diagnóstico, né? É um sintoma que não de fato a obesidade, mas o modo como ela se relaciona com o corpo, né? Essa maneira como ela se relaciona com o corpo é que é a questão, né? Que indica o quê? O que é que vocês leram lá no caso? Professora, licença, bom dia. Eu Bom também tive uma questão assim parecida com a das meninas, da Maria Eduarda e da Isadora, e aí tocando nesse ponto que você falou e também já juntando com o que elas falaram, que no meu entendimento foi dessa questão de dela ter essa compulsividade com a alimentação, dela não, mesmo sabendo dos problemas que ela tem em função dessa compulsão, de ela não conseguir manter uma alimentação mais saudável, mesmo ela sabendo de todos os problemas disso, ela tem essa dificuldade de mudar esse comportamento, né? E aí, como as meninas falaram, uma das interpretações do caso das hipóteses, que foi o que eu entendi, né? Que seria meio que uma forma de ela manter, dela, tipo assim, continuar com essa ligação em que ela é o objeto de satisfação da mãe. Porque a mãe se preocupava muito com ela, com a saúde dela, o tempo inteiro, vivendo em função dela, então ela tinha essa relação até meio simbiótica, assim. Então, essa forma dela manter essa relação, dela não esgotar, assim, esse relacionamento de dependência com a mãe, talvez meio que essa incapacidade dela de acabar com esse comportamento compulsivo da alimentação, de realmente ter uma melhora na saúde dela,
para inconscientemente, né, manter essa relação de dependência em que ela é objeto da mãe. E aí também eu fiquei com um pouco de dúvida nisso, sobre essa relação em que você deseja se manter como objeto de alguém. Que aí, geralmente, quando a gente fala de desejo, né, a gente pensa da pessoa que direciona o seu desejo a um objeto. Só que aí, nesse caso, pelo que eu entendi, ela queria se manter como objeto da mãe. Então, se a senhora puder falar um pouco sobre isso, eu também queria saber um pouco mais nesse sentido. Ok, mas vamos escutar mais gente. Vaian, pode falar. Tá na ordem da mãozinha aqui. Tá certo. Bom dia, professora. Primeiro, vocês estão me escutando? Porque tá uma máquina de construção aqui. Ouvimos sim, amigo. Pode falar. Peraí, quem é que está falando? Quem é que está falando? É o Ian. Eu. Ah, o Ian. Ok, Ian, pode falar. Eu queria primeiro comentar sobre o texto. Hã? Você estava num cantinho ali, eu não tinha visto, tá? Ah, tá. Sobre o texto, eu achei ele até bem mais acessível do que o caso 1 que a senhora passou, né, na semana passada. Eu achei a leitura dele mais fácil de entender. E uma parte que me chamou a atenção foi mesmo do manejo da analista, né, em relação à associação livre, vendo, né, que na verdade a questão dos triglicerídeos, né, estava relacionado com essa ameaça de morte no corpo dela, que isso estava impactando em todo esse processo também de adoecimento dela, e da questão da lembrança da infância, que é algo que, enfim, quando a gente estuda, né, dos textos de psicanálise, me chama muita atenção também, né, em que ela faz a relação do momento em que a mãe buscou amamentar ela durante a briga com o pai e traz esse paralelo, né, com as crises de sintomas da bulimia. Achei bem interessante, né, fazer essa relação com o sintoma que a gente conhece normalmente, né, dentro da psicopatologia, da bulimia, tudo, e depois trazer, né, essa relação com o referencial teórico da psicanálise mesmo. E uma dúvida que eu fiquei, que eu acho que foi a única parte assim que mais me escapou, foi até, digamos assim, a tese principal que ela defende no caso, que ela coloca no resumo e depois coloca na análise, a autora, comentando sobre esse caso, por mais que estejam sintomas contemporâneos, ele na verdade é um caso de histeria clássica. Aí ela explica, tem um parágrafo, eu vou colocar aqui no chat, o parágrafo, que ela explica isso, que eu ainda não consegui entender muito bem qual é essa relação com a histeria clássica. Esse parágrafo aqui. Cadê o parágrafo? Você está colocando? Sim, ele colocou aqui no Coloquei chat. aqui no chat. Vocês sabem identificar no texto aí, a página? Eu consigo aqui, professor. É a página Lá 47. Página 47, tá, vamos lá. Onde é que está? Como é que começa o parágrafo, Ian, por favor? Embora os sintomas possam ser contemporâneos, é isso. Continue, trata-se de uma histeria clássica. É para eu ler? Tá certo. Embora os sintomas possam ser contemporâneos, obesidade e bulimia, trata-se de uma histeria clássica, que além de questionar o desejo, é tomada pelo mais de gozar presentificado na compulsão. Tendo em conta que para a pulsão fazer seu percurso e retornar ao ponto de partida autoerótico, serve-se do outro, no qual procurará para se satisfazer do que se faz ver, escutar, devorar ou cagar, objetos da pulsão. Ou seja, a pulsão encontra então os semblantes necessários ao sustento do seu autoerotismo no campo do outro, os artifícios sociais, a cultura e a língua. Lara paga com seu corpo pelo lugar de objeto de satisfação da mãe, identificado a esse objeto. Exemplo de novo sintoma dentro de uma estrutura histérica clássica, onde a obesidade se articula ao édipo e se coloca como sintomática. O
porque eu não entendi, eu acho que foi mais esse finalzinho que fala de como a obesidade se articula ao Édipo. Não sei, eu não entendi muito bem. Uhum. Vai, Então, Ju. oi, Mário, pode falar. Não, professora, era só porque eu pensei que você ia deixar para comentar depois. Aí tinha a Joyce na fila ainda. Não, então deixa a Joyce faz o comentário dela, aí eu falo, né? Porque senão também vai ficar muito distante. Aí depois vem outras pessoas e podem também fazer outras questões, tá? Então vamos lá, Joyce. Bom dia, gente. Assim, eu também tive mais facilidade com esse texto, acredito até porque eu tinha comentado antes com a professora, a histeria clássica foi o que a gente mais tocou em psicanálise 1, apesar de ter nossas dificuldades, é o que a gente tem mais esclarecimento. E também, como muitos autores comentam, os sintomas eles ficam mais claros na histeria clássica, eles costumam ser mais claros. Que seria aquela questão da fantasia, né, do desejo que converge diretamente para um sintoma no corpo. No caso aqui da Lara, né, eu acredito que pelo menos para mim ficou claro que tem esse desejo de manter esse vínculo com a mãe dela, que eu relacionaria já, pegando um pouco o gancho do Ian, com a questão do Édipo, de que como ela não teve aquela relação com o pai, a dissolução do Édipo dela foi esse apego com a mãe dela, essa identificação com a mãe dela. Então, inconscientemente, ela tem esse desejo de se manter ali, sempre presente com a mãe dela. Então, quando, em todos os momentos que ela meio que vai se afastar da mãe dela, pelo menos isso ele vai descrevendo no texto, e eu acredito que possa ser interpretativo, nem tanto, mas ele fala, por exemplo, que a primeira crise que ela teve em relação aos triglicerídeos, né, foi com 15 anos, quando ela começa ali, ele até cita a questão sexual, né, quando ela começaria a se relacionar com garotos, essas coisas, a se afastar da mãe. Então, no primeiro momento que ela se afastaria da mãe, ela tem a crise dela. E aí ela vai lá, precisa fazer a cirurgia e retoma ali para os cuidados da mãe dela. Então, de certa forma, sempre que ele coloca essa contraposição de que ela precisa sair, ela tem essa crise. Só que uma coisa que eu percebi também ao mesmo tempo é que com o tempo ela vai meio que tomando, entre aspas, mais controle sobre essa situação. E conforme isso vai acontecendo, o quadro de triglicerídeos ele começa a aumentar. Como se ela quisesse se afastar ali da mãe dela mesmo, sabe? Ao mesmo tempo que ela quer permanecer com a mãe dela, ela quer se afastar. E fica bem confuso isso durante a descrição do quadro clínico, mas eu fiquei pensando nisso, que naquela contradição, né? Ao mesmo tempo que ela quer se manter perto da mãe, ela também quer se afastar. E no final do texto, a autora ela até faz uma associação com essa questão do aumento do triglicerídeos, que seria uma forma inconsciente dela colocar um contraponto ali para se afastar da mãe dela. E ela até associa com a questão do pai, né, que seria o papel do pai de romper ali aquele laço edipiano. Mas eu fiquei pensando nisso, porque para mim os sintomas eles ficam meio que mais esclarecidos, que seria essa convergência ali daquela fantasia infantil, que ela até descreve que ela lembrou aquela situação em que a mãe dela estava amamentando ela, nessa questão da barriga, né? E ela tem a consciência de que ela precisa de cuidados, ela precisa de ajuda, mas ela não consegue controlar. Então, o que nos retoma a questão da repetição da pulsão de morte e tudo mais. Algumas coisas assim nesse sentido, foi mais ou menos o que eu pensei. Muito bem. Bom, ainda tem a Catiane que quer perguntar, Catiane. Não é exatamente perguntar, porque vocês acabam que quando vocês vão falando, inclusive eu vi em algumas intervenções a resposta de alguma coisa que foi colocada lá no início, mas aí depois a gente vai retomar isso, tá? Então, Catiane, fale. Bom dia, professora. Dá para vocês escutarem direito, porque tá barulho aqui. Dá para ouvir sim. Tá bom para escutar? Tá. Eu
eu fiquei com dúvida, eu pesquisei um pouquinho, mas só que eu queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre os fenômenos psicossomáticos, que fala lá no comecinho, lá no resumo, na verdade, em que fala que o fenômeno psicossomático no ponto onde a função paterna falhou. Eu pesquisei um pouquinho e eu já tinha ouvido falar antes, mas só que eu ainda tenho dúvidas. É que no caso, no campo psicanalítico, o corpo não é definido pelo biológico, mas sim a partir de sua organização funcional. Que nesse caso o órgão é tomado ele é feito de sentido em função à referência à linguagem. Foi uma coisa que eu achei em um artigo, inclusive dessa mesma revista que a senhora indicou o artigo. Aí eu fiquei um pouquinho com dúvida sobre essa questão do fenômeno psicossomático em relação a essa porque fala pouco do pai dela no texto, né? Como seria essa relação? Porque, no caso, eu entendi que essa questão desse fenômeno seria em relação ao ferimento da barriga dela, que nunca sara, que sempre está tendo uma ferida exposta, ela precisa fazer cirurgia. E que também isso liga ao ponto do que a Joyce, acho que foi a Joyce que falou agora, dela ter sempre essa dependência com a mãe. Sempre ela buscar, de alguma forma, mesmo que relutando algumas vezes, parece que ela quer se afastar, mas ao mesmo tempo ela volta de novo a ter essa ligação muito forte com a mãe. Inclusive tem uma parte do texto, na parte em que ela diz que está grávida, e que ela diz que ela fica meio que nessa angústia, nessa dualidade, entre ficar feliz porque está grávida, porque era uma coisa que ela queria muito, e ao mesmo tempo ela fica triste porque está naquela fase terminal da mãe dela, né? Que ela sabe que a mãe dela vai morrer. Mas é como se ela sentisse que ela vai poder ficar livre de alguma forma, e também eu vejo também como se fosse uma forma dela meio que compensar devido à gravidez dela. Acho que é isso. Muito bem. Essa questão da gravidez dela já é mais, né, depois de um certo tempo, de um certo período da análise, né? Que ela começa a usar a barriga, digamos, de uma outra maneira, né, que a autora indica, né? E não mais para essa ligação aí com a mãe, né? Bom, deixa eu ver aqui as questões que vocês colocaram, né? Depois, quem quiser comentar, pode comentar. Quem quiser interromper, pode interromper, porque eu quero muito mais que vocês falem, tá? Então, tomando a primeira coisa que acho que foi o Mário que colocou, não, acho que foi. Deixa eu ver aqui. Sobre as cirurgias. Não, o Mário só apresentou, assim, mais ou menos o caso, né? Alguém quer dizer alguma coisa sobre o que aparece no caso do pai? A não ser esse trecho aí, onde ele... Professora, eu queria... É porque, assim, tem essa parte de ela ter... Que as meninas comentaram aí sobre a mãe. E aí tem um momento em que ela relata no texto que ela lembra de uma vez em que o pai estava brigando com a mãe e ela colocou... E a mãe colocou a Lara no colo para mamar. E aí eu queria saber se... Oi? Sim, foi dito, né? Sim, e aí eu pensei que isso tivesse uma relação muito forte com essa compulsão. Talvez o momento que ela estava sendo amamentada ali, ela disse que ela lembra porque ela já era grandinha, ela não teria visto isso como um momento de proteção, e ali o medo de perder a mãe, porque ela não conseguiria estar sozinha. Pois é, mas aí tem uma questão que é tipo assim, não é uma simples manutenção da relação com a mãe. O que acontece naquela cena que ela traz já depois de um tempo de análise, né? Onde ela lembra desse episódio lá que os pais estavam brigando e no meio da briga, né, a mãe pega ela e amamenta, né? Ou seja, a mãe escapa de uma
um confronto ali, e pega a filha e vai amamentar. Isso é um ato bem importante, né, nesse caso, porque parece que ali se fixa um gozo, né, um gozo pela via de algo que escapa para essa menina. Né? Como é que no meio de uma briga, né, uma confusão, a mãe assim tomada por aquela paixão do momento da briga, pega a filha e vai amamentar. Né? Ou seja, ela não diz, olha, para que a criança está aqui, espera, vamos resolver depois, calma, ou tenta acalmar a criança, qualquer coisa. Não, ela pega e bota no peito, ou seja, é aquela via direta de satisfação, né, que ela está oferecendo para a menina. Né? De fato, isso não está muito bem desenvolvido no caso, mas tem aí um momento onde se fixa um gozo na oralidade. Né? E isso vocês trazem como a questão da relação com a mãe, dessa dependência com a mãe. Né? Mas, de fato, tem uma dependência, mas é justamente porque a mãe, né, o que ela oferece é esse tipo de gozo. Né? Quer dizer, poderia ser palavras no momento desse, poderia ser um acalanto, poderia ser alguma coisa, mas foi o quê? O peito. Né? Ela dá o peito para a criança comer. Né? E não é à toa que essa cena vem já depois de muito tempo, ela lembra disso, né? Que ela tinha muita lembrança de muita coisa. Né? Então, essa relação que vocês apontaram, acho que a Maria Eduarda colocou e outras pessoas colocaram, né? Em relação à fase oral, né? Que aparece como uma relação de dependência, como vocês trouxeram, né? E que ela não conseguia se desligar da mãe, ela tem a sua, digamos, origem nesse ponto aí, onde a mãe oferece um gozo ao invés de palavras. O gozo é sempre algo no corpo. Né? Isso, é claro, é uma discussão desenvolvida por Lacan, mas é a partir do além do princípio do prazer que vocês conhecem. Né? Foi daí que gerou, digamos assim, uma compulsão, né? Porque ela tinha compulsão com a comida, não é isso? Então, bom, todas as questões dela eram resolvidas dessa maneira, né? Comendo. Isso foi uma das questões. Então, por isso, aparece como uma dificuldade de se separar da mãe. Só que, não sei se vocês estudaram, e ainda vão estudar, certamente, né? Existem, para a psicanálise, 3 estruturas clínicas, que são as estruturas clássicas, e que se diluíram com os DSMs, com né, todas essas classificações de doença. Aquilo que era histeria foi subdividido, cada sintoma foi gerar uma nova patologia, uma nova nomeação, né? E acabou que... Mas se vocês lembrarem do que vocês estudaram em psicanálise 1 sobre a histeria, né? Por isso até que está colocado aí como uma histeria clássica, né? Porque a histeria tem todos esses elementos que aparecem nos sintomas que são ditos contemporâneos, né? Como a bulimia, compulsão às drogas, enfim, vários sintomas que são chamados agora, apelidados de sintomas contemporâneos, e que é a velha e clássica histeria, só que com nova roupagem, com novas apresentações. O sintoma ele vai mudando a sua face, a sua apresentação, de acordo com cada época histórica, é óbvio, né? A histérica que apresentava-se na época de Freud, por exemplo, não é a mesma no sentido da manifestação sintomática que era daquela época. Agora, a manifestação vem por outras vias, né?
mas continua sendo engendrada, né, por esse tempo da constituição do sujeito, aonde, numa relação primeira de dependência com o outro materno, essa passagem da dependência para, digamos, entre aspas, independência, ou essa passagem da alienação ao outro materno para a separação com esse outro, pode ser muito problemática. Mas pode ser problemática, ela se dá e ser problemática, como no caso da Lara, né? Cujo nome, de fato, viu, Mário, não é Lara, é um nome fictício, né? Porque não poderia ser de outra forma, né? Então, nessa passagem, né, entre a dependência que vocês aí anunciaram e que eu prefiro chamar, né, dessa fase aonde a criança está alienada ao desejo do outro materno. Ela é como um objeto que é cuidado pela mãe, porque ela não tem nenhuma possibilidade de se manifestar, de se, digamos, de dizer, não, eu não quero que faça assim. Vocês já viram um bebê dizer, olha, eu não quero que me limpe assim, eu não quero que me alimente assim. Quem escolhe tudo é a mãe, portanto, essa criança está colocada ali no lugar de objeto do desejo materno. E, às vezes, né, embora ela se saia desse lugar, né, para um outro lugar, né, ela tem muita dificuldade de sair disso completamente, que me parece que é o caso da Lara, né? Então, ela sai, mas, ao mesmo tempo, aqueles sintomas que estão relacionados com esse tempo da condição de dependência da mãe vai continuar. Então, continua pela vida, só que ela não é psicótica, entendeu? Porque é nessa passagem que se dá a separação entre as estruturas, neurose, psicose e perversão. No caso, é um caso de histeria, mas uma histeria grave, porque apresenta sintomas mortíferos, né? São sintomas no corpo que vocês, inclusive, detectaram muito bem, aparece, às vezes, como sintomas de uma... como é que a gente pode dizer, de uma ferocidade com o corpo, né, de ataque ao corpo, muito violento. Ela desenvolve uma pancreatite, ela faz uma cirurgia, essa cirurgia, não a tela de proteção que eles colocam na barriga para fechar ali a parede muscular que rompe, né, com uma gordura muito grande, é claro que a musculatura, ela se rompe. E quando eles fazem esse tipo de cirurgia, eles colocam essa tela de proteção e não sara. Aí o que é que acontece? Ela faz sucessivas cirurgias, e aí vocês disseram aí, né, não vou agora localizar cada uma de cabeça, mas vocês disseram que ela sabia, eu não sei se foi, bom, não sei quem falou, foi a Joyce, eu acho. Ela sabia que não podia comer, mas ela comia. Ela sabia que ia dar um problema, tanto que você falou assim, né? Ela sabia, então por que ela fazia, né? Por que ela não conseguia mudar esse comportamento? Porque não se trata de um saber da consciência. A gente já estudou aqui, né? A compulsão, a repetição, a gente já estudou o recalque. Então, o sintoma tem a ver com o quê? Com conteúdos do recalque, não é isso? O sintoma ele não aparece, digamos, do nada, né? Enfim, ele é concebido como uma expressão do recalcado. Então, tem a ver com algo que o sujeito não sabe na consciência. É um saber que vem de um outro lugar. Então, digamos assim, a base do sintoma, ou aquilo que o sintoma, onde ele se origina, né, para Freud, é a castração, tem a ver com o Édipo.
E é assim para a psicanálise, mesmo para os pós-freudianos, que vão cada um para caminhos outros, né? No sentido de acentuarem mais uma questão do que outra, de não aprofundarem em questões que são importantes para uns teóricos e para outros não, mas a psicanálise tem como campo que a unifica o inconsciente. E a gente está falando aqui de inconsciente. Não é porque eu não quero, eu sei que me faz mal, que eu não vou mais comer. Por exemplo, né, eu estava escutando uma pessoa que tem alergia grave, uma alergia alimentar grave, né, dessas que se comer aquele negócio, bom, não precisa dizer qual é o negócio que a pessoa não pode comer, mas pode ser glúten, pode ser, sei lá, uma alergia de um alimento, ela não pode comer. Mas ela vai lá e come. Entendeu? E aí? Ou então a história, né? Por que a pessoa tem que fazer um tratamento porque ela é diabética, ela não pode comer açúcar, aí ela vai lá e come açúcar. Por que ela faz isso? Se ela sabe que não pode, né? Então, essa é uma questão que não pode ser respondida pela lógica da consciência, entendeu? E é isso que a psicanálise busca, essas causações que vão para além daquilo que o sujeito sabe conscientemente. Então, é por isso que não dá para entender, né? Acho que não dá para entender muito bem, acho que não sei se foi a Maria Eduarda que colocou, não sei. Mas não dá para entender muito bem porque a pessoa sabe por que ela vai comer, né? E vocês apontaram aí a relação, né, com a fase oral, a relação de dependência com a mãe e tal. Quer dizer, o buraco é mais embaixo porque é muito embaixo. Ou seja, nas primeiras experiências subjetivas do sujeito com o outro. Você imagina a experiência subjetiva no sentido da intensidade psíquica que uma criança, né, que está em meio a uma confusão, de uma briga, de uma agressividade, enfim... imagina a experiência de estar ali nessa tensão e coloca um negócio na boca da criança para ela comer. Não é qualquer coisa, por isso que eu comecei com esse ponto, porque eu acho importante, né? Mas, enfim, deixa eu lembrar aqui, deixa eu abrir. A Isadora colocou uma coisa também muito legal, que foi a questão da não querer que a mãe falte, né? Então, ela tinha uma ligação com a mãe que tem uma raiz, assim, nesse ponto, aonde ela tem que proteger a mãe. Por quê? Esse ato da amamentação no meio de uma guerra, digamos, né? Uma guerra, esse ato, ele teve uma dupla função, que foi, né, isso que eu já coloquei em relação ao gozo, enfim. E a outra é que ela, com esse gozo, protegeu a mãe, porque o pai não ia bater na mãe com a mãe estando com a criança pendurada no peito, né? Então, foi também uma forma de proteção. E foi isso que se escreve na cadeia associativa, de que ela precisa proteger essa mãe, que ela tem que fazer tudo para a mãe, né? Embora, na verdade, ela esteja ali na dependência da mãe. Então, é paradoxal, né? Quando vocês dizem, eu acho legal que vocês dizem, mas não dá para entender, né? Mas se for pela lógica da consciência, não dá mesmo para entender. Não tem como entender. É uma outra lógica que opera aí para esse sujeito. Por exemplo, nas minhas pesquisas lá pelo Betina, eu lembro que tinha um pessoal fazendo pesquisa com as pessoas que não aderem ao tratamento. Achando que é um absurdo, porque a pessoa está doente, tem que fazer isso, por que ela não faz, né? Não faz, tem que perguntar pelo desejo desse sujeito, é isso que tem que ser perguntado, né? Porque, por exemplo, quem é aqui de nós aqui? Tem 23 pessoas na sala, né? Contando comigo.
Quem de nós cumpre direitinho uma prescrição médica com a receita? O médico, a gente vai no médico, o médico faz. Eu mesmo estou agora vivendo as voltas com isso, porque eu estou doente, né? Aí o médico passa uma receita toda bonitinha, a gente faz no primeiro dia tudo legal, segundo, aí depois a gente vai relaxando, né? Esquece, não toma hoje, esquece de levar para tomar quando sai. Não é assim? A gente é que tem que se interrogar, mas por que eu não faço isso, né? Então, alguém disse aí no primeiro, eu já estrago. Pois é, a gente leva a receita para casa, compra o remédio e não toma direito. Então, né, quem nunca fez isso, atira a primeira pedra para dizer, porque tem sempre algo que está por trás desse não abandonar esse ato que é mortífero, né? No caso dela, era um ato mortífero, porque ela se matava com essa compulsão dela na comida, né? Então, a compulsão com a alimentação, eu acho que foi a Lois que falou, deixa eu ver aqui. Ela não consegue, você colocou, né? Apesar dos problemas, parar de comer. O objeto de desejo com a mãe. Sim, e você apontou, né, com essa questão de que ela está colocada assim como objeto de desejo dessa mãe, a mãe é que teve dificuldade de se separar dela, e não ela da mãe, porque ela tenta. Por isso ela não ficou na psicose, porque se não conseguir fazer essa separação, se não tem a separação, que seria o segundo tempo da constituição do sujeito, que é a constituição para Freud do narcisismo secundário, né? Ela fica na psicose, que não é o caso, não é uma psicose, ela não tinha alucinação, não tinha delírio, não tinha nada disso, né? Então, por isso que a autora vai identificar isso como uma histeria, de fato, o modo como ela se relaciona com o seu desejo, com o seu corpo, né? Esse deslocamento para o corpo das dificuldades que são relacionais ali, da relação do sujeito com o outro, né? E tudo que ela faz em nome disso, tudo que, enfim. E aí teve uma questão que o Ian colocou, né? Eu achei interessante porque quase todos vocês que falaram agora disseram que acharam esse texto mais acessível, né? Porque ele não está trabalhando teoricamente, né? O outro traz a teoria e traz fragmentos do caso. Esse só traz os fragmentos do caso. E aí sempre é mais, né? Enfim. Então, quando você fala a referência aos triglicerídeos que a autora coloca, né? E você falou em relacionado com a morte, eu não lembro dessa passagem, né? Em que sentido que está relacionado com a morte, que a autora coloca? Foi que na análise dela, quando ela passou para individual, ela falou alguma coisa que o analista percebeu que esse afastamento dela também estava relacionado com essa perspectiva de isso está me ameaçando, isso pode me provocar a morte. Eu vou procurar aqui a parte do texto que fala isso. Porque eu não estou exatamente lembrado do que faz referência a isso, mas aí eu vou falar porque você, não, acho que foi a Catiane depois, e você falou alguma coisa, porque tem ligação, talvez por isso que eu estou lembrando agora, sobre os fenômenos psicossomáticos, né, que incide, que ela colocou onde a função paterna falhou e tal, porque há uma diferença, né, eu trabalhei muito com os sintomas do corpo, durante muito tempo pesquisei com isso, tem alguns artigos publicados. Há uma diferença entre um sintoma neurótico e o sintoma psicossomático, que Lacan vai chamar de fenômeno psicossomático, e não de sintoma.
porque não se trata de sintoma. A gente trabalhou aqui com o texto de sintoma e nós vimos que o sintoma ele é todo articulado na linguagem. Ele é todo tecido nas representações psíquicas. Vocês lembram do caso, acho que vocês estudaram o caso Dora, né, que vocês disseram que foi o que mais estudaram foi a histeria, mesmo que é por aí que a gente, que Freud começou a psicanálise, né, intrigado com esses sintomas, intrigado com as questões, intrigado com aquilo que aparecia no corpo que não tinha uma causa orgânica, né, como é que aparece um sintoma desse se não tem justificativa, não tem causa, não tem um vírus, não tem uma bactéria, não tem nada, né? Mas o sintoma está lá. Então, ela tem alguma coisa ali para além do sintoma histérico, é isso que a autora aponta, né? E que pode a gente aqui chamar de um fenômeno psicossomático, que é um ponto do corpo onde não foi recoberto pela linguagem. É aquele ponto desprotegido do corpo, é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Temos no corpo um ponto, né, onde parece que a linguagem não estabeleceu ali um sentido, alguma coisa que pudesse ter uma cobertura dessa parte do corpo, né? Entendeu? Então, é essa a diferença entre o fenômeno psicossomático e o sintoma. Tem um sintoma neurótico, tem um sintoma, a manifestação psicossomática, que pode acontecer na neurose, na psicose, na perversa, qualquer uma das estruturas clínicas das quais a psicanálise trata, né? Mas eu vi que tem muita gente fazendo questões aqui, não deu para ler, mas eu acho que eu vou passar a bola para vocês e a gente continua a conversa, porque eu gostaria que vocês pudessem falar também, né? Fala, Ian. Professora, é só aqui o parágrafo que eu coloquei aqui no chat, é na página 44, 44? quando ela sai da terapia de grupo e vai para a análise individual. Será que é que eu leia? Diga como é que começa para eu acompanhar. Nesse encontro, queixou-se de não conseguir emagrecer nem seguir a dieta. Falou da compulsão em comer e da sua importância. Abre aspas. Sempre fui gordinha e isso nunca atrapalhou. Fecha aspas. Mas agora tinha que perder peso, pois seus triglicérides estava alto e não abaixava com a medicação. Falava dos fatos racionalmente, inclusive da sua incapacidade em controlar-se. Neste ponto, silencio. Sou eu quem silencia. Talvez possa colocar, neste ponto, a praticante silencia. Apontando apenas que, no seu caso, havia outra questão. O aumento do triglicérides colocava a possibilidade de sua morte, devido ao aumento da probabilidade de ocorrência de outra pancreatite. Peraí, que eu vou reler aqui. Falava dos fatos racionalmente, inclusive da sua incapacidade de controlar-se. Quer dizer, ela entendia que ela não conseguia se controlar, que ela não fazia dieta para não ter os triglicérides aumentados, né? Cadê? Neste ponto, silêncio. Silêncio ou silencio? Silencio, analista, né? Sou eu quem silencia. Talvez possa colocar neste ponto a praticante silencia. Quer dizer, estranho isso, mas essa formulação, a praticante, quem é a praticante? É ela, a paciente, quem é, né? Mas fica parecendo que é um silêncio que aparece, um silêncio de um lado e do outro, né? Então, quer dizer, se às vezes, no decorrer de uma fala, mesmo que seja uma fala racional, como essa que ela aponta aqui, quando toca numa questão que está relacionada com o gozo, com o sofrimento, com o sintoma, o sujeito para de falar, esquece, muda de rumo, muda de prosa, entendeu? Parece que é esse o caso que ela está dizendo aqui. Teve uma coisa aí que
vacilou na fala, né? Parou de falar, né? E aí ela diz, apontando apenas que no seu caso havia outra questão. O aumento do triglicérides colocava a possibilidade de sua morte. Ou seja, aí ela fala de morte. Se aumentar muito, eu posso morrer, né? Enfim, devido ao aumento da probabilidade da ocorrência de outra pancreatite. Porque, no caso dela, aumentar o triglicérido significa, né, um risco muito grande por conta de todos esses problemas de saúde que ela já tinha tido. E ela sabia disso. Então, tem alguma coisa aí que não está desenvolvida no texto, mas que está apontado para a questão da pulsão de morte, operando aí. A pulsão de morte opera onde não tem cobertura simbólica, né? Então, parece que é nesse ponto que ela suspende a fala, não tem o que dizer, né? Porque a pessoa faz uma pontuação, né? Que ela nem se choca, ela diz, ela acha que é isso mesmo, tipo, né? Então, tem pessoas, né, que estão, né, em tratamento, seja lá que tipo de tratamento for, e que passam a compreender determinada coisa que ela faz, passa a sacar que faz daquele jeito, mas só não consegue parar de fazer. E, ao mesmo tempo, esse ato que a pessoa não consegue parar de fazer, que é compulsão mesmo, ele pode ser um ato que pode levar à morte, como, por exemplo, a droga, né? O sujeito não consegue parar, mas ele sabe que pode ter uma overdose e morrer. No caso dela, ter uma overdose de triglicérides e morrer. Então, tem aí uma coisa que anda na corda bamba, por isso que eu disse, é um caso de histeria grave, muito grave, mas que ela, aos poucos, ela vai conseguindo, né, através do que ela vai falando, do que ela vai tecendo, do que ela vai associando, ela muda um pouco a posição dela em relação até aos sintomas dela, tanto que ela consegue ficar grávida, né? Isso é uma questão, uma possibilidade, né? Entendeu? Então, ela, inclusive aqui na sequência dessa parte que você apontou, ela fala assim, voltou falando depois, né, de outra sessão, que é porque ela disse, eu não, era disso que não queria falar, né? Ela disse que não queria falar daquele assunto, né? Que é justamente o assunto e o analista deve dizer, mas fale, né? Convidar, não custa nada. Mesmo que a pessoa não fale, porque ela vai pensar depois, vai sonhar, né? Então, aqui, ele diz o seguinte, voltou falando da angústia. Ela disse, não expressou na sessão com o que ouvira, mas, na verdade, não tem vivido há muito tempo. Ou seja, ela tem um lado dela que se dá como morta. É a morta-viva, entendeu? Então, pode falar. Ninguém mais quer falar? O resto? Professora, Thaís, Tiago, só Maria... para ler aqui o comentário, para ler o comentário que a Brenda colocou no chat aqui, rapidinho. Qual é o comentário? Fala. Só um instante. Ela disse primeiro que estava muito barulho e não tinha como ligar o microfone. Depois ela colocou, eu pensei na questão da transferência entre cliente e psicanalista, porque no início da página 45, a autora diz sobre a Lara não querer falar de suas coisas para alguém estranho e, assim, evitava o tratamento e o grude com o psicanalista, pois tinha medo de ficar dependente, o que remete a essa dependência com a mãe dela. Aí a Rafaela também comentou, quando a senhora estava falando sobre essa questão dos clientes, dos pacientes terem a consciência, né, de que eles precisam ali do tratamento, precisam mudar a atitude dele, mas não conseguirem. Ela colocou, nesses exemplos que a senhora está dando, eu lembrei dos casos de pessoas que buscam fazer cirurgia bariátrica, que é obrigatório fazer terapia por um tempo mínimo, pois suas alterações biológicas não alterarão os hábitos da pessoa com a alimentação.
Mas ela tem alguma questão? Quem foi que colocou essa questão? Quais? A primeira foi da transferência foi a Brenda e Ah, a segunda Brenda. foi a Rafaela. A da questão, quando a senhora estava falando sobre a questão do acompanhamento psicológico para pessoas que vão fazer essas alterações na rotina, né? De alimentação, essas coisas. Foi a Rafaela. Ok? Rafaela Espíndola. Não, mas não era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar, a questão da Brenda era sobre A transferência. a transferência, Porque né? tem um trecho no texto que ele coloca a transferência. Que ela comenta, assim, que ela gosta de ir lá para... De certa forma, ela gosta de ter o acompanhamento com o analista, só que ela tem receio de ficar dependente dele. Aí a Brenda disse que é logo na página 45 que ele coloca isso. É bem no início, se eu não me engano. Mas, bom, eu não sei se a Brenda fez uma questão de fato, né? Bom, está claro que foi instaurada uma transferência aí a ponto de ela, porque ela não gostava do tratamento lá do grupo que ela participava, porque nesses serviços todos, né, tem esses grupos de obeso, grupo não sei de quê, grupo não sei de que lá, entendeu? São grupos assim homogêneos, né, de uma mesma, diabéticos, enfim, tem grupo de tudo, né? E, bom, para a psicanálise, é no 1 a 1 que o sujeito pode tratar das suas questões. Mas o grupo, a gente faz trabalhos com o grupo, sim, né? Por exemplo, no hospital, a gente faz alguns trabalhos com crianças, né? Mas não... que seria uma forma de manejar para que o sujeito possa se implicar com questões dele e pedir, como ela pediu, um tratamento individual, entendeu? E, bom, a questão parece que começou a instauração dessa transferência desde esse outro trabalho, não é isso? Pelo que eu me lembro, é isso, né? Ela já tinha uma transferência aí, né? E ela começou a ouvi-la individualmente e, bom, ela dizia, eu gosto, né, mas eu tenho medo de ficar dependente. Por quê? Porque ela sabia que essa era uma questão para ela, a dependência do outro, a dependência ao outro, né? Que, por exemplo, o analista pode estar representando para o sujeito, no contexto da análise. Então, ela gostava, né? Aliás, a análise, né, não é para gostar, porque ninguém gosta. Né? Quer dizer, não é que não é para gostar, eu vou dizer de outro jeito, que talvez vocês escutem, né? Não sei como vocês vão escutar isso, mas então eu vou explicar de outra maneira. Porque, assim, tem gente que não vai para a sessão porque diz, estou afim não, não gosto, eu vou falar o quê? O que é que eu vou falar, né? Então, gente, eu vou ter que correr para botar para carregar o computador que está acabando a bateria. Antes que caia. Espera aí. Espera aí, vamos falando enquanto eu vou colocar aqui, que eu esqueci de botar para carregar. Fala, gente. Professora, Oi. sobre essa questão que você estava falando, que você falou agora, né, da dependência dela se colocar nessa posição, assim, meio que de objeto dos outros. Enfim, você tinha perguntado antes também sobre para a gente falar sobre a relação com o pai e sobre esse evento que deixou uma marca muito forte nela, né, da briga, que o pai brigava com a mãe. E aí, nessa parte do texto que fala sobre esse evento, ela fala desse evento específico, mas, se eu não me engano, ele fala também que
nessas discussões que o pai tinha com a mãe sempre se colocava nessa. Ela sempre reagia meio que de uma maneira passiva também. Ela não reagia, ela não brigava, ela não puxava essa. Ela meio que não tinha essa posição meio que de enfrentar muito, de brigar de volta. E aí, eu não sei elaborar direito isso, mas essa relação, talvez, da Lara de se colocar, assim, em várias situações da vida dela, nessa posição também de passividade, se possa ter alguma relação, assim, meio que reflexa dessa relação que ela observava na mãe em relação ao pai, porque ela também, pelo que eu entendi no texto, ela também tinha essa relação com o marido dela, porque é pontuado também que o marido, desde quando eles se conheceram, que ele foi o primeiro namorado dela, e que ela nunca teve que tomar meio que uma atitude para construir a relação. Ele sempre ia na casa dela, ele sempre estava lá, indo atrás, correndo atrás para meio que conquistar ela. Então, meio que essa relação dele foi construída só com ele tomando as atitudes e, enfim. E aí eu não sei elaborar direito isso nesse sentido, mas como foi pontuado no texto, eu acho que poderia ter uma relação também com essa forma com que ela se relaciona com as pessoas da vida dela, enfim. Muito bom. Claro que você sabe, porque você elaborou, né? Bom, antes de entrar nessa questão que você trouxe, tem uma questão que a Rafaela colocou, que como eu também anotei, eu acabei esquecendo, porque aí eu fiquei prestando atenção na sua questão, porque a Brenda colocou sobre a transferência, né? Já foi comentado aqui. Só para fechar a questão da transferência, eu estava dizendo que a transferência, ela também gera resistência. Tem um texto de Freud fantástico, a dinâmica da transferência, aliás, o amor de transferência, que é onde ele fala, né, sobre a transferência se manifestar como uma resistência à análise. E que ela se manifesta também, a transferência positiva e a transferência negativa, ou seja, transferir sentimentos bons, agradáveis, afetuosos em relação ao analista, mas também sentimentos agressivos, desagradáveis, enfim, é tudo que rola. Mas no caso dela dizer essa frase, né, de que ela gosta, mas ela... enfim, tem coisa que ela não quer falar, né? E não se pode ir para uma análise reservando-se o direito de não falar. Embora a pessoa não fale, é função do analista convocar a fala, né? Eu não quero falar disso. Fale disso. Simples assim, entendeu? Se ela quiser falar, ela fala. Se ela não quiser, ela não fala. Mas o analista tem que convocar essa fala. E, às vezes, isso gera uma resistência mesmo, né? Não querer ir, não querer... até porque a análise não é um passeio, não é uma conversa. É um trabalho que o sujeito vai fazer ali sobre ele mesmo. Se não for entendido assim, então, se é para ir lá para ficar rindo e ser feliz e não sei o quê, aí já não é a questão, né? Aí, a Rafaela, o que foi mesmo, porque acho que foi a Joyce que fez a pergunta por ela, né? Que foi mesmo, hein? Foi sobre, ela até colocou mais coisa aqui no chat, que primeiro, quando a Sarah estava falando sobre essa questão de pessoas que precisam, no caso a Sarah até comentou os diabéticos, tem essa consciência, entre aspas, que precisa da ajuda, precisa do tratamento, precisa mudar a rotina alimentar, etc. Mas aí ela citou sobre pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e é obrigatório fazer terapia por um tempo mínimo para fazer essa acompanhação, esse acompanhamento dessa alteração dos hábitos alimentares. Aí depois ela colocou agora aqui, fiz esse comentário porque esse caso me lembrou de um programa chamado Quilos Mortais. Nele, são contados casos de pessoas que buscam realizar a cirurgia bariátrica, mas são bem complicados justamente porque ao mesmo tempo em que eles querem perder peso e mudar seus hábitos, muitos não conseguem, entre aspas, mudar seus hábitos. Quase sempre essas
Essas pessoas relatam problemas vividos durante a infância com os pais, os quais deram início à compulsão alimentar. Muito bem. Ela já está colocando a questão e dizendo, né, que tem, assim, não é só o fato de o sujeito estar ali não querendo fazer o tratamento direito, ou não fazendo o tratamento direito, mas é que tem toda uma história por trás disso. Nada aparece por acaso. É sempre algo que faz parte do sujeito, né? E que por isso que é importante colocar o sintoma para falar. Né? Mas por que você não... Como é que é isso? Mas o que é que acontece? Enfim, vai ali, né, convocando o sujeito para falar, e aquilo depois se dissolve, que ele não sabe nem por quê, né? E aí a pessoa começa a fazer de uma outra maneira. Então, essa questão da cirurgia bariátrica, que a Rafaela toca, e era esse ponto que eu queria comentar, bom, não sei se vocês sabem, mas quem vai fazer cirurgia bariátrica tem que fazer uma avaliação psicológica, né? E, como ela disse, tem que fazer um acompanhamento, né? Bom, esse acompanhamento pode ser um acompanhamento qualquer, né? Mas, se alguém está fazendo análise, a coisa passa por um outro, digamos assim, por um outro campo, que é o campo do inconsciente, né? Porque tem muita gente que faz cirurgia bariátrica e depois volta a comer, compulsivamente, inclusive, né? É muita gente. Eu acho que vocês falaram em mudança de hábito, né? Porque não é um simples hábito, que tem outras coisas implicadas ali, entendeu? É isso que eu queria chamar a atenção. Então, é preciso, sim, muitas vezes, a pessoa fazer, né, ficar fazendo um tratamento, né, para ir falando sobre as questões e tudo, para justamente poder seguir em frente, aí passar para uma outra coisa, ter prazer com outra coisa, e não esse gozo da comida compulsiva, porque a comida, ela pode dar prazer até digamos assim, tem coisa que a gente come que dá prazer até a terceira colherada, da quarta em diante já é empanturramento, já é uma outra coisa, já passa com outro, comer até topar com o dedo, como se diz, né? Então, você come, tem um prazer com a comida, né? Mas esse prazer pode se transformar em outra coisa no momento seguinte. Nem que seja a culpa que vem, mas por que eu comi isso? Mas eu não podia comer, eu devia não ter comido. Aí começa a se torturar, né? Aí o que é isso? O que é que o sujeito está buscando? É esse momento da tortura, da autotortura, né? Da culpa e tudo mais? Ou é outra coisa? Aí ele precisa responder sobre isso. Qual é a função dessa acumilança aí que depois vai gerar culpa e sofrimento? Qual é a função dessa acumilança que gera mal-estar? Qual é a função dessa acumilança que vai fazer o sujeito aumentar lá os colesteróis e não sei o quê? Então, é isso. Mas é interessante as questões que vocês estão trazendo. E aí tem essa questão que a Luiz coloca, muito bem colocada, da relação com o pai, né? Que você repete, que não sabe elaborar, né? Mas você fez uma elaboração interessante, porque você traz essa questão da mãe que é passiva, né? E ela também se coloca dessa forma frente ao outro, né? No sentido, né? Ao outro par amoroso, enfim. É como o que é característico da histeria também, né? Mas eu queria comentar essa identificação a isso que é da mãe, né? Da passividade,
é uma identificação do sintoma pela via da histeria, né? Então, tem uma coisa que Freud coloca no texto Eu e o I, não, a psicologia do eu e análise do ego, alguma coisa assim, não sei. Psicologia de grupo e análise do ego, que ele coloca sobre a identificação histérica, né? Identificar-se é o sintoma do outro, ou a posição do outro, né? Teve um caso recente, não tem muito tempo, recente que eu digo, deve fazer no máximo 5 anos, não sei bem exatamente, mas é por aí, que foi um caso em Bragança, né? Uma cidade do interior aqui do Pará, que é, bom, não sei se vocês já ouviram falar, Bragança é uma cidade histórica até, né? Então, foi assim, saiu inclusive no jornal, na época, de uma histeria coletiva, né? Que apareceu em mulheres. Foi muito interessante isso, né? Vocês não devem, então, ter conhecimento, mas foi um caso que chamou muita atenção, porque muitas mulheres apresentaram o mesmo sintoma histérico, no mesmo período. E aí eles fizeram um monte de teoria para explicar isso, né? E Freud fala disso no texto, nesse texto que eu estou dizendo para vocês, quando ele fala de uma menina que recebe uma carta no colégio interno onde ela morava, junto com um monte de outras moças, né? Naquela época e tal, e aí ela recebe uma carta do namorado terminando o namoro com ela, e ela tem uma crise histérica, e todo o colégio entra numa crise histérica, por identificação ao sintoma dela. Então, é mais ou menos isso que a gente pode ir ao extremo, né? Mas pensar que existe, sim, identificações com as figuras significativas. Vocês já estudaram isso no narcisismo. O narcisismo secundário, né? É justamente identificar-se com partes de figuras de autoridade, figuras importantes, figuras afetivamente importantes, se identificar com aquilo, para o bem e para o mal, né? É assim. E é próprio da histeria ser passiva em relação ao amor, esperar lá que o outro venha me buscar num cavalo branco, montado num cavalo branco, aquela história do príncipe encantado, né? Ou da princesa encantada, que vai me arrancar lá de dentro de casa, né? E isso a gente ouve hoje na clínica, né? Não, eu não vou atrás, eu fico aqui esperando, né? Fico na minha. Se quiser que venha. É uma posição nesse sentido, né? Fazer-se de difícil, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, para conquistar, né? Então, a Lara lá, ela se colocava assim, desse jeito, né? Como você estava colocando, né? E não é bem um reflexo, se trata de identificação, tá, Luiz? Esperando o outro, que o outro que vai me... O outro me deseja, o outro me quer, então ele que me pegue, ele que me busque, ele que vai atrás de mim. Porque a histeria, conforme vai ser desenvolvido depois por Lacan, e que já está em Freud apresentado dessa maneira, é um modo de relação do sujeito com o outro. É um modo de relação. Por isso que Lacan vai instaurar o discurso da histérica, né? Que é um discurso que faz laço social a partir da posição de objeto, né, do outro. Então, é isso. O que mais? Eu acho que tiveram mais algumas pessoas que levantaram a mão aí, ou que querem colocar questões. Hã? Gente, agora falando sério, né? Vocês participam bem, né? Mas eu gostaria que tivesse outras pessoas também que participassem, né? Que não, se não
Agora tem essa vantagem, né? Olha, entre aspas, bem entre aspas, tá? Porque eu não acho isso uma vantagem de vocês, porque tem pessoas que não gostam de falar, né? Pode escrever lá no chat alguma coisa, né? Porque pelo menos está participando. E como é que eu vou saber se vocês, né, estão de fato acompanhando? E também bom, não sei quais outras questões que vocês querem colocar, porque vocês lembram que na próxima aula a gente vai passar para aquele outro texto, né? Do mal-estar. Né? Então, o livro é um livro que tem, acho que são 7 partes, o texto é grande, né? Então, vocês vão ler as 3 primeiras partes, que não é difícil. Tá? Leiam e vamos discutir, tá? Porque Professora, sobre Oi. o trabalho, pode fazer sobre o caso anterior e sobre esse caso? Ou Pode. Já que eu passei 2, né? Mas eu pensei até que você já tinha feito. E olha lá, gente, eu fiquei assim, bom, pensativa em relação ao fato de que teve algumas pessoas que ainda não estavam nem sabendo direito como é, como não é. Gente, tem que vir aqui, né? De vez em quando. Tem gente que não aparece aqui. Está lá marcado. Depois, quando chega no final do semestre, ai, não fiz aquele trabalho. É aquele primeiro lá, entendeu? Aí a gente tem que voltar lá para fazer de novo. Não é assim, né? É porque quando chega no final do semestre é que aparecem as coisas. Isso é muito chato. Né? Quando chega no final do semestre, mas quer um trabalho, quer passar não sei o quê, quer isso, quer aquilo. Gente, tem que dar uma parte aí, né? Todo mundo. É difícil, é isso, é aquilo, mas, sabe, agora está cada vez mais a gente tem que seguir aí, né? Enfim, era isso. Mais alguma questão? A turma tem 35. Quantas são? Eu tenho aqui a lista, mas não vou abrir agora, não. Não sei se são 37 alunos, 38, sei lá. Então, muita gente. Nunca ultrapassou aqui 25 na aula. Ou seja, tem muita gente faltando aula. Pelo menos uns 10. Não sei se é alternado, porque ainda não fui conferir isso, nem vou fazer isso. Eu não quero me enlouquecer, né, também. Mas, no final, a gente vê, né? Porque tem gente que não aparece aqui na aula. Então, vamos nos ligar nessa, tá? Professora, me dá 5 minutinhos com a senhora, depois que a senhora encerrar aqui. Rapidinho, tá, mano? Pode falar. Não, é só depois de encerrar. É bem rápido. Você que quer falar. Tá, entendi que era na turma. Alguém tem alguma questão? Alguma coisa, reclamar, qualquer coisa que vocês falarem, tá bom para mim. Reclamem, falem mal, tipo, falem bem ou mal, mas falem de mim, não tem aquela história? Pois é, gente. É isso, a gente está enlaçado com a fala. Fala aí, Joyce. Professora, desculpa. No final, quando ela introduz a conclusão que ela dá sobre o triglicerídeos, o aumento do triglicerídeos, ela fala sobre esse aumento do triglicerídeos, apesar dele meio que, com a dieta, com o controle ali dos medicamentos, ele sempre está aumentando. Aí ela faz associação com como se o triglicerídeo tivesse substituído a falta que o pai dela teve na infância, né? E ela faz meio que uma alusão de que esse aumento de triglicerídeos, ele meio que foge à lógica sintomática da histeria, alguma coisa assim. A lógica de construção do sintoma. Alguma coisa assim. Aí eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa parte do... Porque eu entendi aquilo que eu tinha comentado anteriormente, né? Que é como se fosse uma forma inconsciente, né, dela
suprir aquele desejo também que ela tinha de se apartar ali daquela situação de perigo, conflituosa e tal, também dela. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei confusa em relação a isso, se de fato seria isso. É mais pro finalzinho, deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí. Mas nada se esclarece tão bem assim, entendeu, Joyce? Assim, no sentido de ter uma clareza absoluta, com certeza, né? Então, eu acho que a na gente página discutiu 47. bastante, agora já está no final da aula, né? Não há mais tempo de fazer, assim, grandes elaborações, mas é isso que você está dizendo, é uma dificuldade, né, que aparece aí. Eu não sei exatamente qual é a sua dúvida, que você quer uma resposta de quê mesmo, sobre quê mesmo. Hein, Joyce? Porque ela fala que esse aumento do triglicerídeos, ele foge à lógica de formação do sintoma. Sim, a gente já comentou sobre isso, tem a ver muito mais com essa coisa do... veja só, sintoma psicossomático, né, o fenômeno psicossomático. Ela está dizendo que esse ponto, ela que está afirmando, eu não escutei a pessoa, então eu não posso dizer nada assim com certeza, né? Mas pelo que ela escutou, ali não se trata de um sintoma, mas de uma compulsão, né, de algo que está fora da linguagem, algo que ela tem a ver com uma outra coisa e que aparece no corpo um fenômeno de aumentar os triglicerídeos que não tem a ver com a formação de sintoma. É só ler o texto da formação de sintoma do Freud, que ele explica como é que o sintoma se enlaça, né? Não se trata disso no caso do aumento do triglicéridos. É isso que ela quer chamar a atenção, mas também não faz grandes elaborações sobre isso, só essa diferença. E eu acho que marquei essa diferença, né? Entre o que é um sintoma e o que é um fenômeno psicossomático, que não está na linguagem aí, entendeu? Mas é isso, gente. Então, vou parar de gravar aqui, que agora que eu vi que eu não parei ainda. E até